Todo mundo bem? Animadíssimos. Falar em ficha, eu tenho até que devolver uma de uma aluna que ela mandou pelo correio. E eu abri e não mexi. Deixei lá em cima da minha mesa. Isso aqui é crédito. R$350 em crédito no site, você compra o que você quiser. Aí fica mais fácil. 350. Que equivale ao custo de 1000 frases. Tá? Que eu acho que é um curso muito bacana também. Se o menino não conhece, vale a pena, de repente, terminei esse curso, só estou interessado num curso para fixar a matéria. Aí vale a pena que o curso de 1000 frases é bem legal. Fazer uma coisa, a gente está vendo que é ensino, tá? É uma matéria fácil ou chata? Um pouquinho chata. Então, eu vou pedir o Robson para anotar ali, eu vou colocar assim, aula extra do curso de 1000 frases, que e se. Que aí ela vai estar lá dentro para você conhecer um pouco o curso de 1000 frases, te motivar a fazer as fichas, que você ganha o crédito para fazer. Vai que é motivar, né? E aí também tem a vantagem que nessa aula são 50 frases de que e 50 de si. Então você dá uma, como é que eu posso dizer, exorcizada nessa matéria, né? A gente coloca como aula extra, né? Dá para treinar, pelo menos, tá? Então, o Robson já anotou ali, a gente vai colocar como aula extra. Eu falo que o curso de 1000 frases, ele é um curso considerado intermediário. Ele não é avançado, mas também está longe de ser um curso para uma pessoa que está o quê? Começando. Básico não dá. Ele é um curso intermediário e às vezes ele é um curso que o aluno não gosta muito, porque ele fala assim, não tem questão de múltipla escolha. Mas só que tem um detalhe, gente, quando você pega na prova para fazer, são frases, as alternativas são frases. Então, eu preciso que você tenha uma noção mais concreta da matéria. Então, é um curso que ele tem uma revisão pontual e um monte de frases, tá? Vou colocar lá as duas aulas, a de QI e a de si, para vocês treinarem. Bom, que já fica pertinho dessa daqui. Tipos de si, melhor que tá tendo depois do que é o si, né? Tudo de bom. Vamos começar com o pensando. Vamos fazer um pensando de análise de item e depois um de frases. Então, análise de item sempre vai vir um textinho, né? Pronto. Temos um textinho cheio de si,
E agora a gente pode trabalhar esse cis aqui do jeito que cai na sua prova, tá? Não adianta, gente, tudo vai partir de um texto, né? Hoje vai ter que ler, não quero copiar, o pessoal do online tem a opção ainda de dar um print e só o quê? Imprimir. O pessoal do presencial pode copiar só os itens, só prestar atenção e depois imprime, vocês têm acesso online, né? Então também funciona bem. Vou mudar de quadro só para fazer os itens, beleza? Porque tá chegando a sexta-feira. Chegando, né? Chegando a sexta-feira. Isso é uma pessoa otimista, né? Quarta depois de meio-dia, chegando a sexta-feira, gente. Esse fim de semana eu vou pra Serra de Cipó. Esse ano só fui lá uma vez. Eu tô até sentindo, como é que fala? Não, saudade eu tô morrendo, mas eu tô me sentindo mal de não ter ido lá. Eu tô tendo crise de abstinência. E semana que vem eu trabalho fora, então não tem jeito de ir. Então eu falei, esse fim de semana, gente, eu vou. Chovendo, não chovendo, em qualquer situação. Então, vamos fazer essas 4, que é exatamente para vocês terem uma ideia de como é que cai, tá? Então, vai cair só perguntando assim, o si é partícula passivadora de forma diretaça? É só assim que cai? Não, de jeito nenhum. Então, eu tenho assim, no primeiro período, o si é partícula apassivadora. Pensou lá. No segundo período, o si foi empregado para indicar reflexão,
do mesmo modo que o se usado em se rende. A expressão não se espera pode ser corretamente substituída por não é esperado, e o vocábulo se em se não houver diálogo recebe a mesma classificação do vocábulo se em. Se era mesmo verdade isso, ninguém soube confirmar. Depois eu volto aqui, eu vou fazer todos os se's onde? Lá no texto, porque é lá que você vai ter que trabalhar o seu se, né? Então aqui, ó, quando eu falo assim, o amor não se justifica a partir da conquista. O amor não se justifica é a mesma coisa de o amor não é justificado. O amor não justifica a si mesmo. É uma passiva. Só que é uma passiva com o sujeito onde? Na frente, que é muito usual ou menos usual? Menos, mas acontece. Então é a mesma coisa de não se justifica o amor a partir da conquista. Quer dizer, o amor não é justificado. Quem justifica, justifica algo. O se é PA. Se há PA, não há OD, o objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Quer ver uma outra forma de eu cobrar o se? Bastaria eu perguntar se o amor na frase desempenha a função de sujeito que paciente. Para você saber que ele é sujeito paciente, você teria que saber que o se é partícula o quê? A passivadora. Então o amor não se justifica, quer dizer que o amor não é justificado. Eu também poderia cobrar, substituir esse pedacinho por é justificado. O não já está lá, né? O amor não se justifica, o amor não é justificado a partir da conquista, beleza? O amor se fundamenta na manutenção de um estado de bem coletivo. O amor se fundamenta, ele fundamenta a si mesmo, ele é fundamentado, está fundamentado. Está fundamentado, é fundamentado. Quem fundamenta o amor somos nós, ele é um substantivo abstrato, ele não faz nada sozinho, beleza? Até isso vale para você pensar, ele não é abstrato? Depende de outros seres para o que existir. Então, o amor se fundamenta, está fundamentado. Ou é fundamentado. Isso quer dizer que se tem outra frase na voz, o quê? Passiva. Todo mundo consegue perceber? Então, esse se que está aparecendo aqui também é partícula o quê? A passivadora. Beleza? Não se espera do amor um grande feito. E aí? Não é esperado. Quem espera não espera algo. Então, não é esperado do amor um grande feito. Mas a serenidade. Se não houver diálogo, não há amor. O que vai ser isso? Esse é condicional. Se não houver diálogo, não há amor. Então, esse é partícula passivadora, né? E esse daqui é uma conjunção como? Condicional. Primeira coisa que você já percebeu é que existe se, que é conjunção, e outros tipos de se que são o quê? Pronomes, né? Porque isso aqui, partícula passivadora, é a mesma coisa de pronome o quê? Apassivador. Mesma coisa, tá? Aquele que ama, aquele que se rende ao outro, não, desculpa. Ama aquele que se rende ao outro e a sua felicidade. Então, e aí? Ama aquele que se rende, que rende a si mesmo, não é isso? Então, aqui, ó. Nesse caso aqui, a ideia é de reflexão, não é isso? Render-se no sentido de render a si mesmo. Bom, uma vez classificado todos os cis, fica mais fácil você analisar os itens, não fica? Na verdade, você precisaria analisar tudo para ter uma noção aqui. Na sua prova, a única vantagem é que normalmente costuma ter um monte de si. Não, costuma ter um item ou uma letra, né? Então, estou aqui nas questões. Né, Robson? Então, estou aqui nas questões. No primeiro período, o si é partícula passivadora, certo ou errado? Certo, realmente é partícula passivadora, embora não pareça, né? No segundo período, o si foi empregado para indicar reflexão do mesmo modo que o si usado em se rende, certo ou errado? Errado.
Aqui, ó, o amor se fundamenta, não ele fundamenta a si o quê? Mesmo, ele está fundamentado, ele é fundamentado. A expressão não se espera pode ser corretamente substituída por não é esperado. Só troquei, né? Voz passiva sintética por voz passiva o quê? Analítica. Mantive as relações de tempo, de concordância. Então, pode ou não? Pode. O vocábulo se em se não houver diálogo. Aqui eu já sei que é uma conjunção como? Condicional. Então, o vocábulo se em se não houver diálogo recebe a mesma classificação do se em. Se era mesmo verdade isso, ninguém soube confirmar. E aí? Não é certo. Ninguém soube confirmar isso daqui. Esse se que está aqui é uma conjunção integrante. Não tem carga semântica. Não são do mesmo tipo. Um é conjunção condicional e o outro é conjunção integrante. Então, não é a mesma coisa, né? Alguma coisa que te ajuda aqui é o verbo. Esse verbo está no modo subjuntivo. Se você observar aqui, ó, você tem verbos, os dois no modo que indicativo. Isso aí é um forte indício de que não se trata de uma conjunção condicional. Tudo bem que pode acontecer de na frase estar escrito errado. Pode ou não pode? Em termos de verbo. Pode. Conseguiram ter pelo menos uma base? Um pouquinho, sim? Bom, agora eu vou fazer um pensando de frases, só para a gente avaliar o que a gente sabe mais ou menos. E é sempre bom ter o pensando, gente, porque na verdade é o que você vai encontrar na prova. Não vai ter teoria lá, assim, seca, muito raro. Você vai ter ou frase ou item para analisar, né? Ou os dois. Isso é a minha cabeça. Então, quero classificar o cis nessas frases.
Então, eu tenho lá assim, ó, não se pode obedecer a uma lei sem fundamento. E aí? O que vai ser esse se? Primeira coisa, você viu uma locução verbal, não viu? Pode obedecer. Dá para pôr um ele aqui? Ele não se pode obedecer a uma lei sem fundamento. Não. Por que eu comecei olhando se dava para colocar o ele? Porque o sujeito podia estar o quê? Subentendido. Não dá. Quando eu tenho uma locução verbal, a transitividade é dada pelo primeiro ou pelo último verbo? Pelo último. Quem obedece, obedece a. Está sem crase aqui porque não se usa crase antes de artigo que indefinido. Isso é um objeto indireto. Então, quem obedece, obedece a. Bom, o não é um adjunto adverbial de negação. O sujeito está subentendido? Não. O sujeito está escrito? Não. Então, esse sujeito só pode estar de que forma? Indeterminado. Todo mundo consegue perceber? Bom, se o sujeito é indeterminado, o que é esse se? Índice de indeterminação do sujeito. O pessoal do Rio fala partícula de indeterminação do sujeito, fala PIS, é a mesma coisa. Nas provas é mais comum partícula ou índice? Índice, mais comum, tá? Então, índice de indeterminação do sujeito. Mas se viesse partícula, pronome de indeterminação, tá certo. Partícula, pronome, índice, tudo ok, tá? Então, não se pode obedecer a uma lei sem fundamento. Nesse caso aqui, o sujeito é indeterminado. Um jeito de cobrar o se é eu te perguntar assim, na frase X, essa era a frase, né? O se marca a indeterminação do sujeito. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Marca ou não marca? Beleza? Então, posso perguntar assim. Então, aqui eu tenho um caso de sujeito indeterminado. Esqueceu-se de diversas coisas simples. Isso. Imagina que o menino foi rápido demais e fez assim, ó. Quem se esquece de. Aí ele pegou isso aqui e falou assim, de diversas coisas simples, objeto indireto. Aí ele olhou e falou assim, se aqui é verbo transitivo indireto e o se é índice, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Você pecou no básico. O que você olha primeiro? O sujeito, né? Dá para colocar um ele? Ele esqueceu-se de diversas coisas simples. Dá para colocar? Dá. Então, se dá para colocar esse ele, pode ser qualquer coisa, menos o que, gente? Índice de indeterminação do sujeito. Todo mundo consegue perceber que é menos índice? Então, ele esqueceu-se de diversas coisas simples. Bom, PA não é. Por quê? Porque o verbo é transitivo indireto. E partícula passivadora só pode ser formada com VTD ou VTDI. Então, PA eu já sei que não é. Bom, vou tentar índice de indeterminação do sujeito. Não é. Por quê? Porque eu tenho sujeito que implícito. Se eu tiver sujeito explícito ou implícito, não é índice. Concordam comigo? Está escrito ou subentendido, índice não é. Ah, então você não é. Vou tentar pronome reflexivo. Pronome reflexivo, a ação recai sobre o próprio quê? Sujeito. Eu me amo. Amo a mim mesma. Ele se ama a si mesmo. Então, o pronome reflexivo, você tem que olhar o sentido. Vamos olhar o sentido? Ele se esqueceu de diversas coisas simples. Ele está esquecendo de si mesmo ou de diversas coisas? De diversas coisas. Ah, então reflexivo não é. Porque o reflexivo tem que ter valor de a si mesmo. Bom, mas poderia ser um pronome recíproco. Pronome recíproco, valor de um ao outro. Então, eles se amam um ao outro. É esse sentido? Eles se esqueceram simultaneamente? Não. Então, também não serve esse tipo. Vou para mais uma possibilidade. Pode ser uma parte integrante do verbo. Para ser uma parte integrante do verbo, significa que o verbo é pronominal. E que ao conjugar o verbo, esse pronome vai se alterando de acordo com a pessoa. Então, eu tenho que ir lá e conjugar o verbo para ver se isso acontece. Eu me esqueço de, ele se esquece de, nós nos esquecemos de. É possível fazer o nós? Nós nos esquecemos da cena. Sim? Nós nos esquecemos do ocorrido. Conseguem visualizar essa frase? Toda vez que o nós for audível, ou seja, eufônico, soar bem para você, o
quer dizer que esse verbo tem uma chance de ser pronominal. Mas você só pode olhar essa questão do pronominal se você já tiver olhado o quê? Essas outras coisas. Porque senão o menino vai lá e fala assim, nós nos obedecemos. Aí você já ferrou a coisa, porque você tinha passos para dar. Todo mundo consegue perceber? Você tinha que ir eliminando. Não era para você ir direto olhando isso não, porque vai dar errado, tá? Então, primeira coisa, você só vai chegar aqui depois que você eliminar esses 4. Todo mundo consegue entender? Aí, qual que é a regra aqui? Conjugar o quê? O verbo. Quando você conjuga o verbo, automaticamente você vai perceber o pronome se deslocando junto com quem? Com o verbo. Então, eu me esqueci, ele se esqueceu, nós nos esquecemos. Então, isso daqui é uma parte integrante do verbo. E ao falar que isso é uma parte integrante, eu estou te dizendo que o verbo é pronominal. Quem se esquece de. Flávio, se eu decorasse a regência desse verbo, também funcionaria? Claro, decorou o verbo, mais fácil ainda. Só que você vai ficar decorando 3.000 verbos? Não, então é melhor entender, né? Um ou outro ainda a gente decora mesmo, tipo esquecer, lembrar, tornar-se. Alguns que caem mais eu acho até que vale a pena, mas não dá para decorar tudo. Suicidar-se. Flávio, suicidar-se, por exemplo, eu achei que não era pronominal. É pronominal, pode olhar no dicionário. Esse si que está aí não é valor de a si mesmo, não. O que dá a ideia de a si mesmo no suicidar-se é o sui, do francês, que quer dizer a si mesmo. Né? E parece que aconteceu uma tragédia lá em São Paulo, envolvendo suicídio. Nem quero pensar. Crianças e adolescentes. Funcionária, o moço do Lava Jato. O suicídio entre jovens cresceu em todos os países. Depois vocês deem uma lida sobre isso. E as pessoas dão indícios. E a gente tem que ficar muito atento, porque depressão é uma doença séria e é uma doença que tem afetado muitas pessoas, porque a gente tem tantas opções, tantas oportunidades, tanta informação, tanto tudo, que a gente está adoecendo em meio a esse excesso de, como é que eu posso dizer, possibilidades. Então, como é que eu posso dizer assim, sempre dê atenção para alguém que está sofrendo demais. Não acha que é frescura, porque esses indícios podem ser indícios dolorosos de que você está perdendo a pessoa. Entendeu? Assim, parece que não, mas o suicídio entre jovens aumentou assustadoramente. Eu fui professora de adolescente muitos anos, gente. É muito triste você ver um menino de 15, 18 anos, 15, mais ainda, mas um menino de 18 anos que resolve tirar a própria vida. Você fala assim, onde é que todos nós adultos erramos que negligenciamos a dor desse menino? Entendeu? Então é porque é negligenciar a dor mesmo, é todo mundo achar que a pessoa dá conta, e às vezes ela não dá, só isso. Né? Então tem que dar ajuda, tem que dar um apoio aí. Né? Como é que eu posso dizer? A modernidade, ela trouxe também esse tipo de adoecimento. É inerente à nossa época, não vai ter jeito. A doença que mais vai afastar pessoas do trabalho nos próximos anos é a depressão. E muita gente acha que é frescura. Fala assim, é frescura, mas não é. Não é doença. Né? Senão não tinha gente rico deprimido, não tinha gente rico tirando a vida, né? Não tinha gente pobre passando a mesma coisa. Então é um problema mesmo. O que acontece é que a gente tem que se ocupar também, né? Tem que se ocupar, tem que ter um amigo de verdade, sem ser amigo do Facebook. Né? A pessoa tem que se expor, tem que ter uma vida de privações, alguém tem que falar não para ela, para a vida ser mais normal. Vamos esperar que isso aconteça e que vocês também percebam no entorno. Pensa que 10 meninos, e os meninos parece que cometeram suicídio depois. Então pensa assim, é uma situação que você vê que não é uma violência pela violência. Existia já uma necessidade de, como é que eu posso dizer, de perder a própria vida, de tirar a própria vida, não é de perder, né? De tirar a própria vida. E fora o tanto que se mata na droga, né? O tanto que se mata de outras formas, que também acontece muito. Então tem que ficar olhando. Adolescente, você tem que ficar dando a volta. E adulto também, gente. Tá cheio de adulto aí precisando de apoio. Não se deve apostar tudo em uma ficha só. Como é que você vai fazer aqui? Começou por onde? Posso começar tentando pôr um ele? Posso, né? Ele não se deve apostar tudo em uma ficha só. Pode pôr? Não.
Tá, só de colocar esse elezinho aqui e não ser possível, eu já sei que é índice? Não. Porque o sujeito não pode estar implícito nem escrito. Concordam comigo que o sujeito pode estar escrito na frase? Então, não se deve apostar tudo em uma ficha só. Vi aqui que era uma locução. Trabalhei esse verbo, porque quando eu tenho uma locução, eu olho a regência em qual? No segundo, no último. Quem aposta, aposta algo. Não é um verbo transitivo direto? Então, nem se eu quisesse, não ia poder ser índice. Porque índice é com verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Então, pode ser índice? Não. Conclusão, o sujeito está escrito. Você é que não está vendo. Qual que é o sujeito? Tudo. Então, o sujeito é isso. Tudo, sujeito. Não deve ser apostado onde? Em uma ficha só. Em uma ficha só. Em uma ficha só. Então, nesse adjunto adverbial que é de falar. Não, adjunto adverbial de negação e o se aqui, partícula o quê? Apassivadora. Então, tudo não deve ser apostado em uma só ficha. Todo mundo consegue perceber? Tudo não deve ser apostado em uma só ficha. Então, o que acontece aqui? Se há PA, não há OD. O objeto direto vira o quê? Sujeito paciente. Porque até você se sentir confortável com isso, né? Demora. Porque o menino vê o VTD, ele quer o quê? OD. Ele fala assim, não, mas cadê o OD? Não tem mesmo, é uma construção atípica. Então, se há PA, não há OD. O objeto direto virou um sujeito paciente. Então, esse se aqui, partícula apassivadora. Então, quando você não consegue colocar o sujeito, nem sempre será o quê? Índice. Pode ser que seja o quê? Partícula apassivadora. Estão conseguindo ter essa noção? Bom, vocês perceberam que esses 3 sis estavam ligados ao verbo. Se pode obedecer, esqueceu-se, se deve apostar. Não está ligado ao verbo? Esse daqui está ligado ao verbo ou ele está introduzindo uma oração? Introduzindo uma oração. Os que se ligam ao verbo a gente chama de pronome. Então, existe se, pronome. Os que introduzem oração a gente chama de conjunção. Então, existe o se, conjunção. Essa é a divisão macro dele. Ou ele é pronome ou ele é o quê? Conjunção. Beleza? Se você encontrar um caminho seguro, mantenha-se nele. E aí, o que vai ser? Condicional. Caso você encontre um caminho, mantenha-se nele. Você pode nunca encontrar, não é isso? Aqui, ó, mantenha-se nele caso você o quê? Encontre um caminho seguro, né? Então, esse se você encontrar, esse verbo aqui está no futuro do subjuntivo, ó. Se você encontrar, conjunção condicional. Vou te perguntar, pergunta cretina, tá? Posso substituir esse se por caso? Pode ou não? Posso nada. Por quê? Embora eles tenham o mesmo sentido, o verbo não o quê? Se adapta. Para eu usar caso aqui, ó, tem que ser caso você o quê? Encontre. Flávia, mas assim, eu pensei assim, pode, mas tem que adaptar o verbo. Então, tinha que estar escrito lá, fazendo as adaptações o quê? Necessárias. Uma das coisas mais importantes que o aluno tem que ter na cabeça é que o fato de 2 conectores terem o mesmo sentido não significa que eles poderão ser intercambiados. Não significa que você pode trocar. Todo mundo consegue perceber isso? Então, caso você encontre um caminho seguro, mantenha-se nele. Até aí, tudo bem? Se ela vai ou não ao evento, não interessa. Bom, primeira coisa, você está vendo que esse vai está no presente do indicativo. Não interessa também no presente do indicativo. Não interessa o quê? Se ela vai ou não ao evento. Não interessa isso. Então, o que interessa algo. Tá vendo? Isso tudo não interessa. Bom, esse se que está aparecendo aqui, o que vai ser? Conjunção integrante. Por que ele é uma conjunção integrante? Ele está introduzindo uma oração o quê? Substantiva. Ele dá a ideia de condição? Vamos pensar. Existe alguma condição para ela ir ao evento?
Existe alguma condição? Não. Existe alguma condição para ela se interessar? Não. Todo mundo percebe que não existe condição, nem para ela ir ao evento e nem para ela o quê? Se interessar. Perfeito? Sim? Até aí como estamos? Tá. O temporal, ele teria que ter uma ideia de toda vez que. Aqui você nem vai encontrar, aqui, ó. Que seria um se temporal, tá? Se chove, o trânsito fica ruim. Toda vez que chove, sempre que chove, o trânsito fica ruim. Aqui tem essa ideia? Não, mas não é toda vez. É se você encontrar um caminho seguro. Você pode nunca o quê? Encontrar. Né? Agora, sabe onde é que está o segredinho disso? É no verbo. Se chove, chove não está no presente do indicativo, está falando que chove. Aqui está no futuro do subjuntivo. Subjuntivo indica hipótese, possibilidade. Isso aqui pode nunca o quê? Acontecer. Agora, deixa eu só fazer uma retratação. Vou tirar essa vírgula aqui, tá? Vocês sabem por que eu vou tirar? Dá uma olhada. Então, essa daqui é uma adverbial anteposta. A vírgula é obrigatória. Beleza? Isso. Aqui é o sujeito. Isso é o predicado. Não posso separar o sujeito do predicado por vírgula, mesmo dando muita vontade. Eu até fiquei pensando, tiro ou não? Ninguém tá vendo, mas... Brincadeira, não fiquei pensando nisso não. Lógico que tiro. Porque aqui, ó. Isso daqui é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva. Se ela vai ou não, não interessa. Beleza? Se tivesse um par, até que poderia. Concordam comigo? Tipo um adjunto intercalado, mas uma só, eu vou separar o sujeito do o quê? Predicado. Dá vontade, mas não pode. É igual quando você pega uma frase assim, ó. Quem estuda, passa. E se puser vírgula, passa vergonha. Né? Pode ter essa vírgula aqui? Não, porque isso aqui é um sujeito oracional. Ó. Quem estuda, passa. Então, só tirando minha vírgula ali, ficar bonitinho, né? Eu pus para ver se vocês iam notar. Ele notou? Mentira. Ninguém reclamou, né? Mas estava me incomodando, aí eu tive que tirar. Agora, você pensou, podemos ver a matéria. Ver a matéria é a parte mais o quê? Fácil. No fundo é mais fácil. Vou começar com o se conjunção, que aí nós vamos ver esse negócio do temporal. Primeira coisa, o básico é ter dois sis conjunção, tá? Tipo 1 dele é o que você mais gosta, que é a conjunção como? Condicional. Isso é o básico. Tipo 2 dele é o que a gente chama de conjunção como? Integrante. Só que bancas melhores, eu falo melhores assim, que já tem uma análise do discurso mais apurada, não cobram só esses dois. Cobram o tipo 3 e um tipo 4, que seria uma conjunção temporal e uma conjunção causal. Então, bancas mais estruturadas cobram isso. Flávia, como é que eu sei que minha banca é estruturada? Vou ser bem honesta. Estruturada é CESP, FCC, a extinta mais ou menos, talvez, ESAF, extinta mais ou menos, talvez, porque eu não sei se ela vai ser extinta mesmo, e uma banca tipo a Fundatec, por exemplo, ela realmente cobra uma gramática mais estruturada e muito bem cobrada. Assim, tipo, é raro ela fazer uma prova meio boca. Ah, Flávia, mas o Instituto AOCP, a prova é dificílima. Você não acha que é uma banca estruturada? Depende. Tem hora que ela comete uns errões e tem hora que a prova é muito bem feita. Então, não é tão estruturada assim. A questão é, saber para mais mata? Não. O que mata é saber o quê? Para menos. Então, eu coloco todos que aparecem em prova. Só que você tem que lembrar o seguinte, quando a banca é muito pequena, ela não costuma considerar esses. Aí, se você inventar moda demais, você vai errar. Porque ela pega esses dois tipos e enfia onde? Aqui. Ela chama todo mundo de o quê? Condicional.
eu não posso resolver esse problema. Por mais que eu quisesse falar assim, aí se fosse você ia falar como? Eu ia falar que existem os quatro, que existem, né? Só que eu não consigo resolver esse problema das bancas. De vez em quando eu olho para a resposta e falo assim, tá nítido que você quer causal, mas a resposta que a banca deu é o quê? Condicional. Então, na falta dessas duas, vai poder ser o quê? Condicional. E esse daqui se confunde com os outros tipos? Jamais. Aí todas as bancas, unanimemente, trabalham pelo menos quais tipos? Condicional e integrante. Condicional e integrante não se confundem, ficou claro? Porque esse não tem carga semântica e esse tem carga semântica. Esses tipos aqui são cargas semânticas derivativas, tipo assim, é um uso igual o E, não é aditivo? Mas a gente não pode usar o E com valor de mas? Não é comum? Só que as bancas já aceitam isso, facinho, não aceitam? Então, isso aqui é um uso derivativo do se condicional. Ele é condicional, usado com uma ênfase o quê? Temporal. Ele é condicional, usado com uma ênfase o quê? Causal. Tanto que isso é verdade, que ele é condicional usado com uma ênfase causal, que no raciocínio lógico, você estuda o condicional com a ideia do se, então, que aí é consequência, tá vendo? Se, então. Então, realmente, assim, esses dois tipos podem aparecer na prova como se fossem o quê? Condicionais. Isso aparece no CESP? Não. Isso aparece na FCC? A FCC chama um se temporal de condicional? Não. Isso apareceria no MESAF? Não. Numa Fundatec? Não. E nas outras, avalia. Porque, às vezes, elas misturam, aglutinam e eu não tenho como fazer nada. Pede para anular, não anula, gente. Quem dera se toda vez que eu pedir para anular uma questão, anulasse. Né? Tem hora que eu estou vendo que o trem está errado, não anula. Fica até difícil eu explicar. Sabe quando você passa aquela vergonha? Né? Porque você vai explicar a questão, você fala assim, a teoria não dá conta disso aqui, não. Né? A pessoa pousa lá do jeito dela e vai ficar. Então, já começamos bem explicando que isso aqui pode, eventualmente, não aparecer. Tá? Conjunção condicional. Primeira coisa, vai dar uma ideia de condição. Segunda coisa, em geral, porque eu tenho que considerar com a possibilidade do verbo estar escrito errado. Em geral, empregada com futuro do subjuntivo ou pretérito do subjuntivo. Então, uma conjunção condicional, ela tem ideia de condição, ela tem valor de caso, só que aqui no caso a gente tem que olhar o que, gente? O verbo, para ver se adapta, né? Em geral, ela é empregada com futuro do subjuntivo ou pretérito do subjuntivo, porque o condicional com o subjuntivo ele fica mais adequado. O subjuntivo não é o modo verbal que indica hipótese, possibilidade? Condição é algo que já aconteceu ou não aconteceu? Não. Então, o ideal é estar associada ao subjuntivo. Aqui, ó, se tivesse mais informações, vírgula, seria aprovado. Aqui, ó. Ela só voltará ao Brasil, cá, depois, se houver possibilidade de trabalho. Tá difícil voltar. Né? Tá lá. Se tivesse mais informações, não é caso tivesse... Aqui, ó, usei com pretérito imperfeito do subjuntivo. Se houver, usei com futuro do subjuntivo. Ela só voltará ao Brasil se houver possibilidade de trabalho. Isso é o normal, isso é o que está dentro da norma culta. Por que eu escrevo em geral? Porque a frase pode estar mal escrita, mal redigida. Ser condicional e o verbo está errado. Bom, conjunção integrante. Primeira coisa que eu sei da conjunção integrante, ela tem carga semântica ou não tem carga semântica? Não tem.
Então, não apresenta carga semântica. Não dá ideia de causa, nem de consequência, nem de nada. No caso da conjunção integrante, ela introduz oração substantiva. Mais especificamente, substantiva objetiva direta ou subjetiva. Nem são todos os tipos que ela comporta. Então, introduz oração substantiva e não apresenta carga, o quê? Semântica, tá? Quando vem deslocado, te confunde mais. O que é deslocado? Quando a oração vem antes. Aqui, ó. Se ela voltaria cedo, ninguém soube dizer. Quem diz, diz o quê? Algo. Então, ninguém soube dizer se ela voltaria cedo. É uma conjunção integrante e é uma oração objetiva direta. Estão conseguindo ver? Quem diz, diz algo. O que eu estou dizendo? Se ela voltaria cedo. Oi. Flávia, quando é uma conjunção integrante ou uma oração substantiva, dá sempre para substituir por isso? Sempre não. Mas é possível? Sim. Tá? Eu não gosto desse macetinho, não, porque coisa que não funciona sempre ajuda menos. Mas funciona bem? Funciona. Vamos supor, ninguém soube dizer isso. Beleza? Agora, dá para você avaliar. Tem alguma condição para dizer alguma coisa? Não. Existe alguma condição para ela voltar cedo? Não. Concordo que não tem condição em nenhum lugar? Agora, aqui tem alguma condição para ela voltar ao Brasil? Tem. Qual que é? Trabalho. Não é essa que é a condição? Então, aqui não tem condição nem para dizer e nem para voltar cedo. Quando está invertida, assim, é que a gente mais confunde. Porque a gente olha para esse se e já quer que ele seja uma conjunção como? Condicional. Então, esse aqui é o perigo, né? Vamos supor que eu tivesse assim, ó. Ela não sabe se o trabalho foi concluído. Tem alguma condição para ela saber? Se ela souber, dou 10 pulinhos. Tem isso? Não. Tem alguma condição para o trabalho ser concluído? Não. Ela não sabe o quê? Se o trabalho foi concluído. O que eu posso dizer é que aqui a resposta vai ser sempre a essa pergunta. Ó. O quê? Beleza? Então, a conjunção integrante não tem carga semântica. E esses dois tipos aparecem em quais bancas? Todas. Unânime. Conjunção temporal. Beleza. É o que a gente falou. É um derivativo disso aqui. Tá? Então, ela não deixa de dar uma ideia mínima de o quê? Condição. Então, uma conjunção temporal equivale a sempre que, toda vez que. Então, eu falo assim, ó. Se chove em BH, o trânsito fica ruim. A ideia aqui é clara. Toda vez o quê? Que chove, o trânsito fica ruim. Se eu penso na comida, eu engordo. Não preciso nem comer. Isso aí é triste. Então, se chove em BH, o trânsito fica ruim. Beleza? Eu falo assim, ó.
Se ela chora, acabo cedendo. Não é muito condicional. Dá para perceber nitidamente que toda vez que ela chora, o que acontece? Eu cedo. Conseguem ver que a ideia é essa? Não é, gente? Vamos supor, podia aparecer na prova assim, ó. Se alguém fala em política, sempre há um outro se opondo. Toda vez que alguém fala em política, há alguém se opondo. Todo mundo entendeu que essa ideia de sempre que, toda vez que? Beleza. Para ser uma conjunção causal, equivale a já que, como, que seria uma ideia de causa. Eu falo assim, ó, se o mundo é ruim, cabe a nós transformá-lo. Todo mundo entende que não é um condicional, é como se eu estivesse afirmando que o mundo é o quê? Ruim, não é? Já que o mundo é ruim, cabe a nós o quê? Transformá-lo. Conseguem ter essa noção que é causal aqui, né? Se algo deu errado perto de nós, já deu, né? Não é se algo der errado, tá vendo que é um pouco diferente? Podemos tentar consertar. Então, se algo deu, é alguma... Como algo deu errado, cabe a nós o quê? Consertar. Mas se viesse lá falando que isso aqui é um pouquinho condicional, é o que a gente já falou, são derivativos. É lógico que existe minimamente uma nuance de condição nessas duas frases. Tá? Nessas duas abordagens. Entenderam a lógica disso aqui? Então, esse é o si que a gente chama conjunção. Os tipos mais importantes, 1 e 2. Normalmente, o que mais cai para você diferenciar um condicional de uma o quê? Integrante, tá? E bancas maiores, já tudo. Oi. Nossa. O problema não é não conseguir colocar. O problema é pior. O problema é você conseguir colocar e não ser uma oração substantiva. Flávia, esse macetinho do isso, como é que vocês aprendem? Ele serve para substituir oração o quê? Substantiva. Tanto com se quanto com que. Então, você não aprende para aquilo ali. Você aprende para substituir oração o quê? Substantiva, tá? Eu vou lá e grifo isso aqui. Aí o menino vai lá, fecha o olhinho e fala assim, não pensou nisso. Beleza. Na hora que ele falou não pensou nisso, ele pensou assim, ó. Ele pegou isso aqui e falou assim, oração, subordinada, substantiva, objetiva, o quê? Indireta. E nessa hora ele errou. E eu falei com você, não uso isso. Porque antes eu te ensinei um negócio. Ó, trocado por aquilo tem que ser demonstrativo. Se porque vier seguido, esse que é relativo. Não pensou no que eu falei, não pensou naquilo que eu falei. Isso daqui é uma oração adjetiva.
restritivo. Então, eu não aconselho a usar isso, porque você vai ter casinhos assim. Ah, é só quando é caso DR que não funciona? É. Só que aí é o seguinte, você corre risco demais. Porque caso DR cai muito ou cai pouco? Cai muito. Entendeu? Então, quando é caso DR, o problema não é funciona substituir por isso? Toda substantiva eu consigo substituir? Consegue. Só que você consegue substituir outras que não são o quê? Substantivas. Então, se você usar esse artifício, você corre o risco de classificar a oração errada. Entendeu? No fundo, o que te salva é saber o tipo de que. Se ele é conjunção integrante ou se ele é pronome o quê? Relativo. Macete, gente, se fosse bom, eu dava um livro dos 100 macetes e ia ficar rica. É. Não é? Tipo assim, se o aluno tivesse consciência de que um livro de macetes seria potente, eu fazia um curso assim, os 100 macetes que te aprovam. Mas eu sei que não funciona. Que te aprova, estudar. Né? O que te emagrece, parar de comer. É, assim, o que te enriquece trabalhar. Tipo assim, são as vias mais complicadas mesmo. Né? As mais óbvias e as mais difíceis. Bom, você entendeu basicamente o que acontece, né? Então, assim, o problema do macetinho, sim, é que corre um risquinho. Aí fica a seu critério. Né? É igual eu falei, não é que o macete não funciona, é que ele se aplica em casos que não vão nascer. Tá? No colégio funciona, porque todas as frases que a professora dá... É isso. É tipo assim, o professor já dá uma que cabe. E quando o professor de cursinho também dá macete, gente, geralmente os exemplos que ele dá estão conformes ao macete que ele o quê? Ensina. Então o menino fica com uma sensação que funciona. Isso aí também eu acho até um pouquinho de sacanagem. Porque às vezes a pessoa que está dando sabe que não funciona. Né? É igual você fala assim, mim não faz nada, nem é índio. A frase invertida você erra. Erra ou não é? Entendeu? Não sei se vocês já observaram, eu não sou muito da macete não, eu quero que você aprenda a matéria. No máximo eu te dou mnemônico, que é uma coisa totalmente diferente de o quê? Macete. Eu quero que você grave caso DR, O trocado por aquilo. Mas você tem que ir lá e verificar se o O tem valor de o quê? Aquilo. Não tem uma decoreba estanque, você precisa verificar o que está acontecendo. Né? Agora nós vamos para o se conjunção, desculpa, pronome. O se pronome, o mais importante dele é ter uma ordem de análise. Se você não seguir uma ordem, você erra. Então, aqui, ó. Pude preto. Então, se pronome, a ordem que eu quero que você analise é a ordem que eu vou te passar aqui. O primeiro se é partícula o quê? Apassivadora. É como se todo se quisesse ser partícula apassivadora. E tecnicamente você viu já esse cis comigo. Esse você viu na aula de vozes verbais, esse daqui você viu na aula de o quê? Sujeito. Mas se eu não organizar, a informação fica ruim, né? A minha obrigação é essa mesmo. Se viesse escrito em vez de partícula, pronome apassivador, tá certo? Pronome de indeterminação, tá certo? Índice, partícula e pronome é a mesma bagaça, tá? Tudo igual. Porque às vezes a prova, para ser exótica, muda isso, o menino fala assim, pronome apassivador não deu. É a mesma coisa. Então, partícula apassivadora. Primeira coisa que eu sei da partícula apassivadora, que a gente vai chamar de condições de ocorrência. Condição, vou colocar em vermelhinho para você. Condição aqui eu tenho que ter VTD ou o quê? VTDI mais um sujeito como paciente. Não adianta ser só VTD ou VTDI. Se o meu se é partícula passividadora, eu tenho que ter este tipo de verbo mais um sujeito que paciente. Quando o se é partícula apassivadora, qual que é a voz? Voz passiva. Obviamente eu vou ter sujeito como
paciente. E o verbo faz o quê? Concorda com o sujeito. Que isso aqui, ó, a gente vai falar de novo em concordância, mas você já vai ficando esperto. Então, quando se é partícula passivadora, o verbo faz a concordância com o sujeito, porque o sujeito está escrito ali. Quando se é partícula passivadora, você consegue colocar um sujeito, tipo ele, na frase? Não. Então, já vou deixar aqui, ó, um ele cortadinho. Você sabe que não vai ser possível colocar. Bom, então eu falo assim, resolveram-se os problemas do local. Quer dizer que os problemas do local foram o quê? Resolvidos. Beleza? Aí eu falo assim, ó, já não se pode escolher uma profissão no Brasil. Ah, por quê, Flávia? Inventando uma frase. Já não se pode escolher uma profissão. Uma profissão não pode ser escolhida. Mas também, às vezes, a pessoa não pode escolher, porque às vezes a remuneração é tão ruim que ela abre mão de um sonho em função de outras possibilidades. Mas é triste isso, gente. Você pensar assim, eu queria ser, vou dar um exemplo básico, professor. Aí a gente sabe que, infelizmente, não é uma profissão muito valorizada. Eu agradeço todos os dias de joelho no milho a vida que eu tenho, que é totalmente fora da curva para um professor. Né? Então, eu também não sou, como é que fala, hipócrita de achar que eu estou numa realidade. Estou fora da realidade. Então, nesse caso aí, a pessoa às vezes abre mão. A pessoa forma, faz letras, queria dar aula, encontra tanto obstáculo e fala assim, vou fazer TJ, melhor. Eu tenho várias amigas nessa situação que formaram junto comigo, que optaram pelo concurso não porque elas não queriam dar aula, é porque realmente não dava para viver da maneira como elas gostariam minimamente dando aula. Né? Então, resolveram-se problemas no local, os problemas. Não é só isso não, gente. Fisioterapeuta, eu tenho um monte de amigo fisioterapeuta. Oi? O moço do frete. Olha para você ver como é que a nossa profissão é estigmatizada, professor. O moço vai fazer um frete lá em casa, aí o Robson tinha falado que eu era professora. Aí ele olhou, aí depois ele perguntou pro Robson, mas como que ela é professora e mora nessa casa? Ela tem alguma profissão ilícita? Assim, falou com o Robson desse jeito. Falou assim que ela tem alguma coisa ilícita ou o marido dela é rico? Né? Aí já vem a outra coisa. Geralmente o povo acha que é o marido. Aí o Robson, assim mesmo. Ela faz alguma coisa ilícita ou o marido dela é que é rico? Eu falei, Robson, responde que o marido é rico, vamos facilitar. Né? Vamos facilitar, fala que o marido é que tem dinheiro, não tem problema não. Mas até isso, é uma profissão que realmente é desvalorizada. O cara, na hora que viu minha casa, o Robson falou com ele que eu era professora, ele falou assim, não, tem alguma coisa errada. Não é, não. Então a gente sabe que, infelizmente, o trem tá feio pro lado dos professores. E não é só professor, gente. Fisioterapeuta, o que tem de dentista fazendo concurso. Advogado é geral. Então, não dá o sangue que a pessoa precisa, né? Nutricionista, né, eu acho. Bom, índice de indeterminação do sujeito, vamos pensar que isso vai mudar, se Deus quiser, né? Que a gente vai poder ser o que quiser. Esse negócio de coach, eu vi uma entrevista da Tata Werneck com um coach, que eu passei mal de rir. Essas daqui são as 3 possibilidades, tá?
3 possibilidades? Não, são as 3 condições que tem que acontecer ao mesmo tempo. Primeira condição para o si ser índice de indeterminação. Não pode haver sujeito explícito nem o quê? Implícito. Não é isso que é a primeira condição? Segunda condição, eu tenho que ter verbo transitivo indireto, intransitivo ou verbo de ligação. E a questão, o verbo tem que estar sempre na terceira do singular. Tudo ao mesmo tempo, tem que acontecer todas. Bom, se o si é índice de indeterminação do sujeito, o que eu sei é que o sujeito é indeterminado. A voz é o quê? É ativa. E o verbo varia ou não varia? Não varia. E também sei que não dá para colocar aquele elezinho, né? Então, eu tenho lá assim, ó. Então, não se assiste a cenas do tipo no exterior. Quem assiste, assiste a. Não é assistir no sentido de ver. Transitivo como, gente? Indireto. O si aqui é índice de indeterminação do sujeito. Mas antes eu tinha que pôr ele aqui para ter certeza. Ó. Dá para fazer assim, ele não se assiste a cenas do tipo? Dá para fazer um ele não se assiste? As cenas do tipo, objeto como? Indireto. No exterior, adjunto adverbial. O não também é adjunto adverbial. Dá para pôr um ele? Ele tratava-se de um aspecto social. Dá para fazer isso? Não, né? Quem trata, trata de. E esse verbo tratar despenca. Eu falo com vocês, tem um verbo que a sua banca ama, é o tratar. Quem trata, ele vem no plural, tratam-se de aspectos sociais. Não pode. Obviamente, tem que ficar sempre na terceira do singular. É um verbo que ele corriqueiramente aparece em prova. E aí, às vezes a gente fala assim, por que ele cai sempre, mesmo sendo uma coisa que toda pessoa deve falar? Porque todo mundo erra. Todo mundo erra. De vez em quando eu pego um texto meu e vejo tratar no plural, quase morro de vergonha. E vejo. Não é raro. Entendeu? Claro que eu vou revisando os textos, mas às vezes passa alguma coisa porque fica muito sonoro. Tratam-se de aspectos da língua portuguesa. Você fala assim, gente, bonito, né? É errado. Bonito, mas é errado. O ouvido da gente não dá conta de tudo que é certo, não, né? Então, ali, o si funciona como o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Esses 2 casos são os mais recorrentes, mas também pode cair, né? Por exemplo, pronome reflexivo ou recíproco. Aí a próxima coisa que você olha é essa, se o si é pronome recíproco ou reflexivo. Quando é pronome recíproco ou reflexivo, a primeira questão que a gente olha é o sentido. Se for reflexivo, vai ter valor de o quê? A si mesmo. Se for recíproco, vai ter valor de quê? Um ao outro. Isso aqui é o mais importante. A outra questão que também eu posso olhar é que esse pronome sempre terá uma função sintática. Então, aqui, ó, pronome com função sintática. O mais normal, OD e o quê? OI.
Então, geralmente eu estou observando isso aqui e o meu pronomezinho tem uma função sintática dentro da frase, tá? Quando ele é partícula passivadora, a função dele é qual? Partícula passivadora. Quando ele é índice, a função dele é qual? Índice. E aqui, além de pronome reflexivo ou recíproco, ele também tem que desempenhar a função de quê? De objeto direto ou de objeto quê? Indireto. Esse é, por incrível que pareça, mais fácil, porque o sentido dá conta de elucidar esse caso, tá? Então, eu falo assim, ó, ela se via mais velha a cada ano. Quer dizer que é pior. Vamos pensar assim. Ela se via mais velha a cada ano, quer dizer, via o quê? A si mesma. Todo mundo consegue perceber que é um valor reflexivo? Que, bom, sujeito ela. Quem vê, vê alguém. Quem que ela está vendo? A si mesma. Então, olha o que eu tenho. Pronome reflexivo com função de quê? De objeto como? Direto. Pronome reflexivo com função de objeto direto. Dá para pensar nisso? Bom, eles se encontraram durante o evento. Então, quando eu falo eles se encontraram durante o evento, o que eu vou ter? Um ao outro. Quem encontra, encontra o quê, gente? Alguém. Então, eles se encontraram um ao outro. Então, aqui eu tenho um pronome recíproco com função de quê? De objeto como? Direto. Ah, Flávia, dá um com indireto só para eu ter. Ela se deu mais uma chance. Ela se deu mais uma chance, ela deu mais uma chance a si mesma. Ela, sujeito. Quem dá alguma coisa a alguém. Mais uma chance, OD. A si mesma, OI. Tá vendo? Então, aqui eu tenho um pronome reflexivo com função de objeto como, gente? Indireto. Comeu um bocado de letras, né? Recíproco um ao outro. Beleza? Conseguiram pensar nisso aqui? Bom, obviamente, se eles vão ter que ter a função sintática sim, ó, o normal é você ter verbo VTD, VTI ou VTDI. E se eles vão dar a ideia de reflexão ou reciprocidade, como é que deve ser a voz? Recíproca ou reflexiva. Só mais dois tipos e acabamos. São os dois mais tranquilinhos. E organizar o que e o se é um bem para a sua vida, porque eles também dialogam com outras matérias. Vocês conseguem entender isso?
Se no fundo tem a ver, por exemplo, nesse caso aqui, com voz, né? Quatro, você tem parte integrante do verbo. Se vier parte integrante, pronome integrante, está tudo ok. Então, quando eu falo em parte integrante do verbo, qual que é a minha única condição? O verbo é pronominal. Ou seja, aparecerá pronome em todas as pessoas. O pronome vai ser sempre o se ou o pronome varia? Varia. Flávia, o que diferencia uma parte integrante do verbo de um pronome reflexivo ou recíproco? Quando é parte integrante do verbo, não tem função o quê? Sintática. Ele é um braço do verbo, ele é uma estrutura morfológica. Então, ele não tem função no verbo. Só que não pode tirar, porque não poder ser suprimido é o que diferencia esse desse. Porque a partícula expletiva, ela não tem função, mas pode ser o quê? Retirada. Então, você tem que lembrar que isso aqui é tipo um braço do verbo. Pode tirar? Não. É da estrutura do verbo. Então, aqui, ó, o pronome varia em função da pessoa e não pode ser suprimido. Não apresenta função sintática, mas é estrutural. Isso é indispensável, não dá para tirar. Ela se tornou referência em sua área. Qual que é o sujeito? Ela. Quando eu falo se tornou referência, o que vai ser? Predicativo do sujeito. Em sua área, onde, né? Adjunto adverbial. Esse verbo tá na lista? Tá na lista. Tem predicativo? Tem. Então, ele é um verbo de ligação. Vamos começar assim, ó. Pode ser PA? Não, porque PA é só com VTD ou VTDI. Pode ser índice? Não, porque o sujeito que está escrito. Pode ser pronome reflexivo ou recíproco? Lembra que eles têm que ter função de OD. Tem jeito? Ou de OI. Tem jeito com verbo de ligação? Não. Se você olhar só o sentido, talvez você ache que ela tornou a si mesma. Ele tem que ter função de OD ou de OI. Não tem jeito, porque o verbo é de ligação e verbo de ligação não tem OD nem o quê? OI. Todo mundo consegue ter essa noção? Bom, próxima opção, parte integrante. Estão vendo que eu estou seguindo uma ordem? Parte integrante. O verbo é pronominal, ou seja, aparecerá pronome em todas as pessoas. Ela se tornou uma referência. Eu me tornei, tu te tornaste, ela se tornou, nós nos tornamos. Você conjuga pelo menos até qual pessoa? O nós, né? Para dar uma verificada. Se o nós ficar bom, pode ter certeza que você está aqui. Mas só dá para você fazer isso se você eliminar quem primeiro? Partícula passivadora, índice e pronome o quê? Reflexivo e recíproco. Se você não fizer nessa ordem, você vai escorregar toda hora, tá? Então, isso daqui é uma parte integrante. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, queixava-se de qualquer coisa.
Quem queixava-se? Ela, ele, né? Quem se queixa de. Verbo transitivo como? Indireto. Bom, só de ter colocado esse ela, eu já sei que não é índice, correto? Por que vocês falaram ela, gente? Não, agora vamos. Ele. Por que vocês responderam ela tão veemente? Eu fui na onda de vocês. Não, ele. Mulher não é reclamando, não. Ela queixava-se, ele queixava-se. Não, eu fui na onda, mas falei, não. Isso aí, sabe o que chama, né? Análise implícita do discurso. Ele queixava-se de qualquer coisa. Quem se queixa de. De qualquer coisa, objeto que? Indireto. Bom, não pode ser índice porque é possível atribuir um sujeito, tá? Não pode ser PA porque o verbo é transitivo indireto. Eu estou queixando de mim mesmo? Não. Então não é pronome recíproco, né? E nem reflexivo. Concordam comigo? Não estou queixando de mim mesmo nem um ou outro, né? Vou ver se é parte integrante. Eu me queixo, tu te queixas, ele se queixa. Possível? Sim. Então esse se aqui, parte integrante. E por fim, partícula como? Expletiva. Partícula expletiva, também chamada de partícula de realce. Sabe qual que é a regra para ser partícula expletiva ou de realce? Na verdade, não ser nenhum dos anteriores, né? Porque você testou o se em todas as funções. Se ele não for nenhum dos anteriores, é a melhor opção que você tem, tá? Então, partícula expletiva. Condição é essa, ó, não ser nenhum dos anteriores. Aí, aqui na partícula expletiva, eu sei o seguinte, o pronome é usado para eufonia. Tem hora que eu nem acho que fica mais bonito. Pode ser suprimido. Não tem função sintática, nem o que, gente? Semântica. Então, o pronome é usado para eufonia, para melhorar a sonoridade. Pode ser suprimido, não tem função sintática nem semântica. Vamos supor que a gente tivesse esse ditado popular. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Aqui já tem dois cis, já dá para analisar os dois. Vão-se os anéis. Primeira coisa que eu começo é pelo sujeito. Quem que vão? Os anéis. Então eu falo assim, ó, os anéis vão. Sujeito, os anéis. Os dedos, o quê? Ficam. Os dedos vai ser o quê? Sujeito. Não é isso, não? Achei até que eu tinha. Eu falei, o que eu escrevi? Estão derramando um trem nos outros aí, gente. Mas pensa nisso. Vão-se os anéis, os dedos ficam. A roupa molhada é tranquilo. Né? Vai sobreviver, tá? Quando eu falo vão-se os anéis, vocês entendem que aqui o vão tem que ser um verbo que intransitivo, não tem objeto direto nem indireto, né? E esse se tá fazendo o que aqui, ó? PA ele não é por causa do verbo. Concorda comigo? Índice ele não é, porque tem o sujeito. Reflexivo, jamais, porque ele precisava ser OD ou OI. Não precisava para ser reflexivo ou recíproco? Se o verbo é intransitivo, não tem jeito. Ah, mas pode ser que seja um verbo como? Pronominal. Então, eu vou ter que conjugar até no nós. Eu me vou, tu te vais, ele se vai, nós nos vamos. Nós nos vamos ao clube. Fica bom? Que bom que vocês notaram. O pior é quando o menino me olha com aquela cara de eu gostei. Aí eu quase vou, porque não tem outro critério. Aqui, ó.
Que bom que vocês não gostaram. Porque geralmente, quando não dá para conjugar com pronominal, é muito fácil de perceber. Então, é um critério que dá para ser por eufonia. Com o detalhe seguinte: você tem que eliminar antes pronome recíproco ou pronome o quê? Reflexivo. Porque o pronome reflexivo dá para conjugar. Vocês estão entendendo o que eu estou alertando, né? Aí o menino lá assim, eu me penteio, tu te penteias, ele se penteia. Isso dá. Não dá, gente? Nós nos penteamos. Só que aí, nesse caso, é reflexivo. Quem penteia, penteia alguém. Você pode estar penteando a si o quê? Mesmo. O menino tá lá, eu me maquio, tu te maquias, ele se maquia. É reflexivo. Você está conjugando aí porque você não seguiu os passos que a gente combinou. Né? Você não era nem para estar conjugando, porque você ia pensar assim, quem maquia, maquia o quê? Alguém. Então, os verbos reflexivos também se conjugam, com uma diferencinha. O pronome não é obrigatório, porque você, em vez de maquiar a si mesmo, pode maquiar quem? O coleguinha. Não pode? Então, não é obrigatório o pronome, pode tirar. Pode falar assim, maquiei José. Não precisa ser maquiei a mim mesmo. Entendeu a diferença? Bom, mas quando chega aqui, ó, nós nos vamos. Você falaria isso? Então, acabaram suas 4 opções, só resta ser partícula o quê? Expletiva. Aí você confere, os anéis vão, os dedos o quê? Ficam. Então, partícula expletiva, que é a mesma coisa de partícula de realce. Aqui é a mesma coisa, ó. Você falaria, eu me fico, tu te ficas, ele se fica, nós nos ficamos. Nós nos ficamos juntos. Nós nos ficamos em casa, só se for nus, né? Ficamos. Né? Só se for isso. Então, de jeito nenhum. Logo, também você tem uma partícula, o quê? Expletiva. Para você chegar na partícula expletiva, o certo é você eliminar a possibilidade de ser parte, o quê? Integrante. Entendeu o que acontece? Só tampar funciona? Não, porque vocês tampam outras coisas que vocês acham que não fez falta. O menino tá lá assim, ó. Ele esqueceu-se do livro. O menino tampa. Ele esqueceu do livro. Adorei. Só que esse se aqui, ó, é estrutural. Portanto, que indispensável. Você não podia tampar, não. Entenderam por que eu dei os passos? Porque se você tampar, você erra. Ah, eu vou fazer só olhando se faz falta. Não dá certo. Infelizmente, né? Eu adoraria que desse, mas não dá. Beleza? Se você tampar isso aqui, você vai achar feio? Não. Você sabe que não pode, porque esse se é estrutural, é indispensável. Porque se trata de um verbo como? Pronominal. Não pode. Beleza? Então, ok. Terminamos o que e o se. Olha que beleza. Estamos preparados para, na próxima aula, assistirmos funções sintáticas dos pronomes relativos e funções sintáticas dos pronomes oblíquos átomos e o famoso caso defama-vos, que é quando você tem um pronome oblíquo que deveria ser complemento ou adjunto a vida toda e o raio do pronome resolve ser sujeito. Mas a gente vai ver isso na próxima aula. É uma exceçãozinha. Deixa para sofrer só segunda.